Olha quem voltou. Bom, eu vou falar sobre urbanismo, eu tô aqui, vou dar a minha cara a tapa para levantar essa discussão, o que é o urbanismo, principalmente o que é o urbanismo no Brasil, porque falar sobre urbanismo, eu sempre vou colocar isso, que é falar sobre o sistema. Quando você começa a estudar urbanismo, você tem aula de arquitetura e cidade, planejamento urbano, você começa a olhar, tipo, de todos os lados da cidade, aquilo começa até te enlouquecer. Eu digo que os últimos anos da faculdade foi, assim, absurdamente, eu acho que não só pra mim, mas pra grande maioria, absurdamente, principalmente se você for uma pessoa crítica, se você mora na favela, igual eu moro na área periférica da cidade, se você for uma pessoa que mora na periferia, você vai ver todos os problemas, assim, e você sabe por que aqueles problemas existem, e você olha e você fala, cara, eu não consigo fazer nada sozinha. E aí eu falo que é enlouquecedor, porque você olha a calçada, você sabe que a calçada tá errada, você olha a rua, você começa a ter uma visão macro. O urbanismo, ele é isso, ele tem uma visão macro da cidade, ele olha a cidade. Ao contrário da arquitetura, a arquitetura, ela olha especificadamente aquela casa, né? E eu falo que a arquitetura, graças a, assim, ainda bem, né, que ela tem essa visão, a gente tem essa visão do urbanismo, porque a gente consegue olhar o entorno e consegue entender o que aquela arquitetura vai agregar para a cidade. Então, eu digo que a arquitetura, ela começa especificadamente num lote e vem de uma gleba, né? Você tem um loteamento, você tem um lote, você tem desmembramento, você tem várias coisas. E a arquitetura, ela começa numa casa, né? Ou num sobrado, ou num prédio. E aí ela vai se estende, o urbanista, ele tem ele passa desse olhar, né? De estar só em um lote ali, só naquela trabalhando, ocupando só aquele terreno. Então, o urbanismo olha assim, por exemplo, por que aquela casa tá ali, dentro daquele bairro, dentro daquele distrito, dentro daquela zona, dentro daquele perímetro, dentro daquela cidade. Então, falar sobre urbanismo no Brasil, principalmente, é extremamente urgente, extremamente necessário, mas extremamente difícil. Eu acho que muito difícil, aliás, muito complicado. Inclusive porque a gente sabe que quem manda no Brasil não é a população, sim o Estado, em acordo com a elite e com o que eles definem o que é interessante para ele, o que o ali vai agregar. Então, gente, é bem longo e assim, é um debate que pode se estender de uma forma gigantesca. E tudo que eu for falar, assim, sobre a história, o desenvolvimento, eu vou falar de uma forma muito... Acho que eu não vou me aprofundar, vai ser bem superficial, mas vai ser pra que as pessoas entendam, né, o que é urbanismo, o que o urbanista faz ou o que ele deveria fazer. Eu sempre digo, brincando, que é como se fosse uma hierarquia, sabe? Você tem o urbanista falando como ele tem uma visão macro da cidade, então você tem um urbanista olhando pro arquiteto, o arquiteto sempre fica, engraçado que o arquiteto sempre fica no meio, né? Porque o arquiteto ele tem que ter essa visão holística de tudo. E assim como o arquiteto está no meio, né, entre a arte e a engenharia, ele também está entre o urbanismo e a engenharia, porque ele tem que ter essa visão holística, né? Ele tem que saber, ele tem que olhar e falar, olha, não pode porque o urbanismo define assim. Aí ele olha e fala assim, olha, não pode porque a engenharia define assim. Um urbanista, ele olha e fala, arquiteto e engenheiro, é assim que tem que fazer, é assim que tem que seguir. E no final tudo se completa, tudo se complementa e pra dar certo, pra fazer funcionar. Bom, pra quem não sabe o que é o urbanismo de fato significa organização de cidade. O urbanista ele tem que estar ativo ali pra organizar a cidade. Então e para você organizar uma cidade, o que você precisa
Ainda mais nós que vivemos em uma sociedade democrática, nós precisamos de lei, né? Nós precisamos de ordenamento sobre ocupação e uso do solo. Então, o urbanista, de fato, assim, ele tá mais ligado a essa parte, como eu falei, de legislação, de estar inteirado, de organizar uma cidade. O urbanismo é isso. Então você não pode simplesmente, ou não deveria simplesmente, chegar e construir. Ele tá ali para organizar, sabe? Para ordenar uma cidade e preservar essa cidade também, né? Então a gente vê muito, eu sempre falo, zoando também, que o arquiteto, enquanto ele tá mais ligado ao paisagista, né? Ao paisagismo, não que o urbanismo não, mas a direto assim, sabe? De você olhar a arquitetura com o paisagismo e o urbanismo com o ambientalismo, né? Um urbanista e um ambientalista vão estar ali sempre dialogando junto pra, tipo, como que a gente vai organizar essa cidade sem prejudicar o nosso meio, sem prejudicar os espaços. Então, gente, quando eu falo que é um debate, uma discussão bem complexa, porque você tem que olhar todos os campos, você olha a cidade de uma forma completa, você tem que entender a cidade. E a gente, ainda mais falando de São Paulo, a complexidade de São Paulo, por exemplo, a quinta maior metrópole do mundo, então é bem complicado realmente você olhar 13 milhões de pessoas, e principalmente na periferia, né, onde inclusive eu moro, né, eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, porque eu sempre vou dizer que quando eu comecei, né, estudar urbanismo e ver todos os problemas e saber por que eles existem e que eles enfim, você tem uma história por trás. O urbanismo eu gosto porque você tem que entender socialmente. O urbanismo vai envolver a parte social, econômica, e as pessoas acham, não é simples, e tem que ter uma participação de todos ativamente, de todos mesmo. Porque as pessoas, na mente, na visão delas, elas acham que ocupação nas favelas é porque simplesmente as pessoas escolheram estar ali, as pessoas gostam de estar ali, né? Enfim, é bem complicado. Só pra vocês saberem, só no Brasil que nós temos essa... Eu vou falar mais pra frente, mas só no Brasil que a arquitetura e o urbanismo fazem parte da mesma grade, da mesma área. Aí fora, em outros países, é separado. Fiz bem um resumão aqui, eu espero que vocês gostem, que sigam, né? E já sabem, gostou, todo aquele rolê, gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E beijo, até a próxima.